Se liga aí, hoje eu vou te ensinar o que é solução, solubilidade e vou te ensinar a ler uma curva de solubilidade. Solução, a definição é que solução é toda e qualquer mistura homogênea. Lembrando que uma mistura homogênea é aquela que possui apenas uma fase. Então, toda mistura homogênea é considerada uma solução. Como um exemplo, eu tenho aqui um líquido mais uma outra substância qualquer que quando se mistura a este líquido, ela se dissolve completamente formando uma única fase. Portanto, dá uma solução. A nomenclatura para esse sistema seria o líquido que está dissolvendo o outro ali, o que está em maior quantidade, é o solvente. Esse que está sendo dissolvido, a gente vai chamar de soluto. E o resultado, depois da mistura, formando uma mistura homogênea, a gente chama de solução. Os exercícios vão pedir que você consiga classificar uma solução. Uma solução pode ser classificada como saturada, insaturada ou supersaturada. Qual que é a diferença disso daqui? Vamos dar um exemplo. Você está fazendo um suco e aí você vai botar açúcar ali no meio. Você está misturando o açúcar. A água está dissolvendo o açúcar, formando então uma solução. Quando você adiciona um pouco de açúcar e a água ainda conseguiria dissolver mais açúcar ainda, ela está insaturada. Se tiver no limite, a gente diz saturado. Quando está no limite, significa que a água não consegue dissolver mais nem um grãozinho de açúcar, tá? No limite, no seu máximo. Porque se passar desse limite, ela passa a estar supersaturada. Quando passa desse limite, qualquer quantidade de soluto que foi adicionado, ele vai para o fundo, formando então o que a gente chama de precipitado. Isso está relacionado com o conceito de solubilidade, porque a solubilidade, o que ela é? É a quantidade máxima de soluto que eu consigo dissolver num solvente, geralmente em 100 gramas desse solvente. Porque a quantidade máxima que pode dissolver vai depender do tanto de solvente que você pôs. Se eu pus só um copinho de água, cabe pouco açúcar. Mas num balde d'água, cabe muito açúcar. Por isso, depende da quantidade. E como padrão, geralmente, quando a gente está falando de solubilidade, sempre se fala em 100 gramas de solvente. Interessante é que quando a gente está falando de uma solução aquosa, ou seja, que o solvente é a água, a densidade da água é 1 grama por ml, o que significa que 100 gramas de água é 100 ml de água. Bom, a solubilidade ela também depende da temperatura. Isso significa que a variação da temperatura mexe com essa quantidade máxima que dá para dissolver. Você já viu que quando uma água está quente, com leite quente, o seu achocolatado, ele dissolve mais fácil no leite do que quando está com leite gelado. Geralmente, na grande maioria dos casos, quanto maior a temperatura, maior a solubilidade. Porém, alguns poucos casos nada acontece, ou outros casos. Então, é possível a gente descrever essa variação da solubilidade com a temperatura em um gráfico. E esse gráfico a gente chama ele de curva de solubilidade. Uma curva de solubilidade como essa daqui. Essa aqui eu desenhei a curva para a solubilidade de KNO3 em 100 gramas de água. E aqui do lado de cá eu tenho a temperatura. Como que eu faço a leitura deste gráfico? A gente consegue observar aqui, ó, no gráfico aqui, ele está mostrando qual que é o máximo de dissolução desse sal em cada temperatura aqui. Então, se eu quiser saber, e se eu tiver a 60 graus Celsius, qual é o máximo? Eu tenho que vir aqui, subir aqui no gráfico e ler ali qual que é a quantidade máxima. Vamos fazer um exemplo aqui. Se eu tiver 100 gramas de H2O e eu vou adicionar 40 gramas de KNO3, eu quero classificar como supersaturado, saturado ou insaturado em cada uma dessas temperaturas aqui. E aí então eu vou ter que dar uma olhada, ó. Primeiro que eu vou olhar, primeira coisa que eu vou observar,
100 gramas de H2O. Então, é exatamente a leitura que eu tirar desse gráfico. Porque o exercício podia me pedir a 50 gramas de H2O. Aí, a gente ia ter que fazer uma conversão com a regra de 3. Então, 100 gramas de H2O, então eu vou colocar 40 gramas de KNO3. O 40 gramas de KNO3 está aqui, ó. Grama está aqui, enquanto a temperatura é aqui embaixo. Então, eu vou olhar aqui. A 20 graus Celsius, como que eu faço então? Eu vou fazer aqui 20 graus Celsius, 40 gramas e vou ver onde que esse ponto dá no gráfico. Como esse ponto deu acima da curva, qualquer resultado acima dessa curva, supersaturado. A 30 graus Celsius, o 30 seria aqui assim, né? Vamos subindo, 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 subindo. Opa! 30 graus Celsius caiu exatamente em cima da minha curva. Portanto, é onde ele está saturado. E 40 graus Celsius. 40 graus Celsius está aqui embaixo. Eu vou encontrar 40 com 40. 40 com 40 está abaixo da curva. Qualquer coisa que dê abaixo da curva, insaturado. Ótimo. E se o problema fosse, se eu colocar 50 gramas de H2O, ao invés de 100 gramas, se eu colocar 50 gramas de H2O a uma temperatura de 40 graus Celsius, qual seria a classificação? Aí a classificação agora não pode ser dada com uma simples leitura do gráfico, porque esse gráfico é para 100 gramas de água. Vamos dar uma olhada aqui, 40 graus Celsius, nessa temperatura de 40 graus Celsius, quanto que é o máximo no gráfico? Então vem aqui no 40 e suba até a linha e veja aqui, ó, que nessa temperatura de 40 graus, o máximo que eu consigo dissolver é 60. Porém, há em 100 de água. Se eu consigo dissolver 60 gramas em 100 gramas de água, o exercício me perguntou em 50 gramas de água. Aí eu posso fazer uma regra de 3. Eu sei que isso é metade, então fazendo a regra de 3 aqui, x seria igual a 30 gramas. Eu conseguiria colocar 30 gramas dentro de 50 de H2O. Então é isso. Soluções, solubilidade. Na próxima aula a gente aprende um pouco mais sobre o cálculo de concentração das soluções. Até lá!